Bem, você clicou no vídeo, então, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu vou falar das piores merdas de Devil May Cry da Netflix. Eu tentei ao máximo passar pano pra esse negócio porque o Dante, mesmo ele estando bem piorado, sempre que ele aparece, ele consegue roubar a cena. E aí chega o pessoal lá da produção. Ô cara, mas espera um momento aí, isso não é de Devil May Cry? Foda-se! Sim, mas a gente não quer fazer uma série do Dante, a gente quer fazer uma série da Lady. Burro! Burro! Eu não queria aceitar esse fato, mas infelizmente o Dante só é protagonista da própria série no primeiro episódio, talvez no segundo e no último. Depois disso, mais bosta nenhuma. E como você me pergunta? Simples. Os caras deram a importância do baralho, a trama da Lady, que é sim muito importante e é muito boa pro desenvolvimento da personagem. Entretanto, os caras chutaram pro escanteio toda a trama da família do Dante. Os caras literalmente investiram todo o tempo que eles podiam ter investido na família do Dante naquela equipe que ninguém se importa. Não, mas o culpado é o público aqui é muito nerdola, pô. E os caras ainda tiraram a importância do Virgil na primeira transformação de Devil Trigger do Dante. Pequeno adendo, a primeira forma não é bem um Devil Trigger, mas eu trato como se fosse um Devil Trigger paraguaio. E agora você vai me perguntar, ó, grande rato de lore que traja um manto como o de Rastur, a transformação de Devil Trigger do Dante é tão genérica quanto o Tadala que eu usei pra derreter a rosca do Gabriel ontem? Não, nem um pouco. No fim das contas, os caras pegaram Devil May Cry 3, Código 13 e fizeram uma maçaroca com os dois. Podia ter ficado bom? Podia, mas os caras colocaram muita coisa que não fazia o menor sentido e muita coisa desnecessária. E por falar em desnecessário, vamos falar da equipe paia. Todos os personagens são genéricos ao quadrado, não tem carisma nenhum, não são nem um pouco interessantes. É tanto que eu assisti a série inteira e nem lembro o nome deles. Na verdade, nem sei se eles foram citados. E não, o Asa Noturna não me convenceu. É muito ruim. Fora que parece que eles foram colocados lá só pra morrerem, despertar emoções em que tá assistindo. Sendo que não. Eu assisti a porra da série inteira e eu não consigo ligar pra nenhum deles. Todos eles morreram, eu tava lá. Foda-se! E por falar em coisas que eu me importo ou não, vamos falar da pior decepção que eu tive, que você teve e que todo mundo que contemplou o tolete de bosta que foi essa série teve também, que é o Coelhão. Os caras literalmente pegaram ele perfeito da forma que tava no mangá, melhoraram ele porque eu adorei a primeira aparição e eu tenho certeza que você também gostou, e enfiaram na... O quê? Você queria uma história de Dark Fantasy que tivesse a temática de Alice no País das Maravilhas, 7 pecados capitais e um meio demônio foda pra caramba descendo a bala em todo mundo? Nada a ver, seu chola. Colocar crítica social foda no meio de uma obra de ficção e Dark Fantasy é a melhor coisa de todas. Você está errado. Ah não, e você não quer ver o Dante lutando com o Virgil pela primeira vez. Por falar no meu garoto, é com pesar que lhes informo que aquela forma horrível de Nero Ângelo, não é horrível, mas é quase horrível, é o Devil Trigger do meu garoto Virgil. Pequeno detalhe, agora que ele tá servindo o Mundus por vontade própria, interfere bruscamente nas motivações do Virgil. E o fato dele ter deixado a espada do pai dele, Esparda, com o coelhão, só acaba muito mais com isso. Por quê? Imagina bem. Se o Virgil busca poder, e aquela espada é uma arma muito forte e que ele podia usar, por que ele deixou ela com o coelhão? Você entende que mesmo que os caras tentem correr atrás do prejuízo, não vai colar? Vocês entendem a gravidade disso? Pra quem não tiver entendido ainda, a menos que a série sofra um retcon bolado da primeira temporada, ela tomou um dano irreparável na lore, de forma que não tem como eles trazerem o Virgil do jogo pra série sem ter um retcon. Vocês entenderam o quão absurdo foi essas coisas que aconteceram? Ah, mais uma coisa. Você precisa ouvir esse aviso pra dar o like. Cara, foi um inferno editar esse vídeo, você não tem ideia. O celular ficou travando pra caramba aqui, pra ter uma ideia. Toda vez que eu ia gravar áudio, alguém fazia um barulho. Então vai, deixa o like, se inscreve e bora voltar pro vídeo. Agora eu vou criticar a inconsistência dessa série. Me explica aí. Como diabos a Lady ganha do Dante no episódio 2... mas ela apanha para um demônio que apanhou pro Dante no episódio 1. Bem, eu expliquei que foi roteiro malevolente em outro vídeo, mas pô, cadê a lógica? E agora o ponto que todos estavam esperando, a bagaça dos demônios refugiados. Eu admito que abordar outros demônios que são do bem em Devil May Cry não é uma ideia ruim, já que temos vários exemplos de demônios que são do bem, como a própria Trish. Contudo, entretanto, todavia, os caras conseguiram errar até nisso. Deixa eu te explicar, em certa parte da lore de Devil May Cry, é implícito
que a humanidade é capaz de deixar os demônios mais poderosos. É tanto que os demônios mais fracos são aqueles mais bestiais, se você parar pra pensar. Enquanto os demônios mais fortes são aqueles que parecem humanos, mas não são humanos. Você que tá com a pulga atrás da orelha quanto a esse ponto. Vou te dar um exemplo agora. Sin Devil Trigger. Perfeito. Você sabe o que é um Sin Devil Trigger? Então você já entendeu. Os caras tinham outras formas de mostrar que nem todos os demônios são ruins. Uma delas é o próprio Sparda. Mas decidiram dar o mesmo chute que o cara que tentou beijar o Mike Tyson levou no balde. E tentar agradar twitteiro que nem vai ver a série. E só vai ligar pra crítica social foda. Juro que eu não queria bater nessa tecla, mas eu tive que bater, mano. E o porquê? Simples. Porque eu tava estudando sociologia um dia antes de ver a série. E por causa do assunto que eu tava estudando, eu meio que consegui entender boa parte das críticas sociais fodas que os caras tentaram implementar sobre o Dante ser meio demônio e meio humano. Tipo a Lady falando, ó, se ele tem uma gota de sangue de demônio, então ele é um demônio. E eu tô ligado que agora o pessoal mais sagaz já vai ter entendido essa bagaça. Eu juro que esse ponto, o meu sangue já tá fervendo e com gosto de dipirona com água. Porque essa parte específica era a que o meu sangue mais fervia pra eu falar. Governo dos Estados Unidos em Devil May Cry. E tentar explicar Devil May Cry com ciência. Exorcista, o herege, tentou fazer a mesma coisa alguns anos atrás. E se você acha que colou, pelo amor de Deus, vai tomar o seu remédio que você tá precisando. E se não colou com Exorcista, o herege, você acha que vai colar com Devil May Cry? Creio eu que eu não preciso falar que não faz sentido o governo americano tá envolvido em Devil May Cry. Eu sinto que o vice-presidente dos States foi colocado ali pra trollar a gente igual a pirralha do primeiro episódio. Que todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que viu o Código 13 achou que, olha lá, aquela bebê é a pirralha que o Coelhão quer, sabe lá por qual motivo, já que o quadrinho não lançou totalmente, foi cancelado. Você que não percebeu deve estar achando, como assim trollar a gente? Simples. Tá ligado o Devil May Cry Remake? Esse cara provavelmente foi botado na série pra gente achar que ele ia ser um Mundus igual ao de Devil May Cry Remake. Dito isso, meu ódio está finalmente descarregado e você pode comentar outros absurdos que eu fiquei de comentar nesse vídeo. Talvez eu poste um short falando de outros absurdos. Ah pessoal, aqui é o Cap do Futuro. Só pra falar, enquanto eu editava esse vídeo, eu descobri a informação de que este mangá, em que essa série foi inspirada, devia se focar um pouco mais na Lady, o que é uma baita de uma ideia de merda, levando em consideração que essa é a primeira temporada, e o Dante é tanto o personagem mais carismático da franquia, quanto o protagonista dos jogos, então não fazia sentido os caras fazerem isso agora. Pô, deixa ela pra segunda, custava. Vou acabar no aleatório, comenta um tema aí pro vídeo e GG.